mini zoológico da UPF vai passar por uma reestruturação. A decisão foi anunciada pela Fundação Universidade de Passo Fundo depois de um minucioso estudo sobre o bem-estar animal. Bom, para explicar um pouquinho sobre como foi feito esse estudo e quais os próximos passos, nós convidamos a diretora do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas, professora Jurema Chons. Seja muito bem-vinda, professora Jurema, ao UPF TV. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, a gente quer entender, antes de conhecermos melhor a situação do mini zoológico da UPF, como é que surgiram os zoológicos e qual era o contexto daquela época? Bom, os zoológicos existem registros ao longo da história de muitas décadas, né? de séculos, digo. Eles eram guardados nos zoológicos para exibição ao público, porque as pessoas, teoricamente, não tinham acesso à informação e a conhecer esses animais de uma outra forma. Então, eles eram colocados à exibição para que as pessoas conhecessem, estudassem os seus hábitos e tal. Então, inicialmente era essa a intenção. Né? Bom, e por que a Fundação Universidade de Passo Fundo fez um minucioso estudo e agora está propondo mudanças? Nós temos no Instituto de Ciências Biológicas um compromisso, né, com o bem-estar animal. A gente sempre teve essa preocupação. Entretanto, o zoológico existe na universidade desde a década de 80. Né? Então, ele foi transferido para o atual local em 91. Naquela época, não tínhamos grandes problemas com a urbanização, já visto que não tinha movimento como tem hoje, de carros, ônibus, pessoas circulando pelo campus. Hoje nós urbanizamos demais a universidade por uma necessidade inerente ao crescimento da instituição e com isso então os animais passaram a sofrer um certo estresse em função dessa movimentação de carros, de pessoas, quer dizer, o barulho, a própria iluminação, né, que em função da segurança precisa ficar com luz acesa durante a noite. Então, esses animais também, eles não conseguem, são silvestres, então eles não conseguem definir dentro do horário biológico deles quando é dia e quando é noite, e isso prejudica, né, a qualidade de vida deles. Então é pensando no bem-estar destes animais que quase metade deles sairão do mini zoológico da UPF. Qual é o número hoje de animais que existe aqui no campus? Hoje nós temos 235 animais. Vão ficar cerca de 130? Nós temos 122 que permanecerão e 113 que serão disponibilizados para outros locais que possam melhor recebê-los, né? Como, por exemplo, a senhora pode citar algum exemplo, professora, de para onde irão estes 130 animais que devem sair aos poucos do mini zoológico? Nós vamos fazer isso com o acompanhamento do IBAMA, vamos aguardar as instruções e é o IBAMA que tem a atribuição de alocar esses animais. Mas nós temos um pedido da professora Thaís Codenotti, que tem já um local reservado para trabalhar com primatas, né? Então, que é o Primafes. E ela já nos fez a solicitação de levar, então, os macacos pregos e os saguis. Né? Então, um grande número desses animais seriam alocados do Primave se houver a aceitação, naturalmente. Bom, nas imagens que nós acompanhamos agora há pouco, tinha uma cena aí do leão Oliver, né? Muito querido pelas famílias. O leão fica, professora? Dos mamíferos, o único que ficará no zoológico é o leão. E ele fica não só pelo apego que nós temos, o apego afetivo, porque nós temos também com os outros animais, pelo apego, mas principalmente em função de que ele é idoso, né? Ele foi apreendido de um circo, então faz muitos anos que ele está aqui, mas a idade estimada dele é cerca de 20 anos. Para um animal em vida livre, ele já provavelmente não existiria mais, né? Em função de que ele precisa ter todo aquele desgaste para caçar e tudo mais, para buscar os seus próprios alimentos. Em cativeiro eles têm uma vida um pouquinho mais prolongada, mas ele já está muito idoso, então nós nos preocupamos que a transferência deste animal poderia causar danos à saúde dele. Ele está bem, mas poderia prejudicar a saúde dele, também ele teria que sofrer com uma adaptação, e como qualquer idoso, né, nós temos a preocupação de que isso poderia causar algum dano a ele, então nós decidimos por mantê-lo conosco até que finde, né, a sua vida. Infelizmente, a gente sabe que
tudo é finito, né? E interessante é que 20 anos na vida de um leão representa a nossa vida de humanos, cerca de 80 anos, ele estaria como se fosse um idoso de 80 anos? É mais ou menos isso, né? Bom, passada essa fase de estruturação, professora Jurema, só para a gente encerrar aqui, teremos cerca de 130, 120 animais à disposição da comunidade, o mini zoológico sempre aberto à população que quer fazer piqueniques, enfim, utilizar aquele espaço. Sim, nós pretendemos ampliar o serpentário, que é extremamente demandado pelo público, né? Então, o serpentário permanece ampliado, né? E nós vamos manter também os quelônios, que são as tartarugas, os cágados, os jabutis e os jacarés, né? Então, nós vamos ter animais para as crianças visitarem, né? E, além disso, a gente está propondo que a estrutura do atual mini zoo permaneça à disposição da comunidade para visitação, para que possam fazer piquenique, conviver com a família e tal, reestruturado dentro da sua forma física, com uma visão, né, diferenciada um pouco. Mas as famílias continuam convidadas a visitar. Apenas vamos passar por esse pequeno momento de reestruturação e já reabrimos dentro dessa nova conjuntura. Tá certo. Bom, dada a explicação, professora Jurema, uma boa semana de trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Bom, e essa semana deve ser de tempo seco, com sol e calor em toda a região. Veja então a previsão do tempo para terça e quarta-feira. A semana começa com predominância de sol em Passo Fundo e região. Na terça-feira, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 29. Na quarta-feira, previsão de tempo seco com sol e calor. Mínima de 16 graus e máxima que chega a 30. E o Passo Fundo teve a sua quarta vitória seguida no Campeonato Gaúcho. O time venceu o Veranópolis ontem no Vermelhão da Serra por 2-1. Com o resultado, o tricolor entrou na zona de classificação. O primeiro tempo começou morno, com o Veranópolis marcando em cima. Por isso, o Passo Fundo apresentava dificuldades para entrar na área do Veranópolis. Mesmo com 2 minutos de acréscimo na primeira etapa, o Passo Fundo não conseguia fazer o gol, o que não abalou os torcedores. Nervoso, né? Tem que fazer o gol até o fim do jogo, mas pelo menos 1-0 sai. Com esperança, o Passo Fundo jogou bem o primeiro tempo, tem que mexer no time, mas acho que dá para ganhar. Vamos ganhar o jogo no segundo tempo, como sempre, né? Passo Fundo faz um primeiro tempo razoável, mas no segundo tempo sempre melhora. No segundo tempo, o time da casa mostrou a que veio. Aos 17 minutos, Michel chuta para a área. A bola bate na mão do zagueiro. É pênalti. Michel cobra e faz 1-0 Passo Fundo. Os torcedores comemoravam a classificação do tricolor quando, aos 22 minutos, o Veranópolis respondeu com gol de Lê. 3 minutos depois, Passo Fundo dá o troco. Gol de Dagoberto. 2 para o Passo Fundo, 1 para o Veranópolis. Com esse resultado, o tricolor assume a 7ª colocação com 17 pontos na tabela e está na zona de classificação. Uma vitória importante, uma equipe que veio para cá para tentar tirar ponto da gente e graças a Deus a gente conseguiu conquistar esses 3 pontos aí, que foi muito importante para a nossa campanha aí. E hoje nós somos consagrados aí com mais uma vitória, o G8, mas a gente não pode parar por aí, não pode deixar essas coisas subir para a cabeça, manter os pés no chão, que a gente está no caminho certo para a conquista dos nossos objetivos. Todos os méritos aos atletas que vêm fazendo aí uma competição importantíssima, mostrando, né, que dá uma volta por cima dentro de uma competição tão difícil que é o Campeonato Gaúcho, e eles estão tendo todos esses méritos. Bom, e neste final de semana, o PF sediou mais uma etapa do Audax PF-UPF. A largada da prova foi no sábado à noite. Os ciclistas percorreram 300 quilômetros, chegando só no domingo à tarde. Os repórteres Clayton Abreu, Gilmar Lima e Raquel Tramontini acompanharam os competidores. Veja só como foi. A saída foi às 10 da noite do sábado no Campus 1 da UPF. Antes de começar a prova, muita preparação. Hora de colocar todos os equipamentos necessários, conferir se está tudo certo com as bicicletas. Depois de dada a largada, pé na estrada e muita força de vontade.
mais seleto, é o pessoal que realmente vai seguir a série completa, bastante gente a menos do que foi o 200 quilômetros, mas mesmo assim significante para o nosso evento, visto que são cerca de 90 ciclistas que se inscreveram, um pouquinho mais, quase 100, e confirmaram 80 participantes. Então eles vão largar em cerca de 80 participantes aqui hoje à noite, tentando alcançar mais um degrau nessa série, nessa super série que eles estão abrangendo. E vai ser muito legal, porque hoje eles têm um desafio bacana, porque vão ter algumas pancadas isoladas de chuva, então isso aumenta um pouco a ansiedade, a adrenalina e, claro, a nossa preocupação, porque a gente está tentando manter o zelo, mas nós estamos bem amparados, nós temos toda uma estrutura aí para dar suporte na parte de resgate, na parte de segurança com as polícias rodoviárias federal e estadual, então, fora as nossas viaturas do evento que estão a postos, né, amparando eles na estrada. O Audax é uma modalidade esportiva de ciclismo realizada em todo o mundo, onde as provas são de regularidade, resistência e união. É autossuperação, essa é a regra, né? É buscar limites novos para ti sem ultrapassá-los e sim vencê-los, ampliá-los, e eles buscam através dessa modalidade essa ampliação. Essa turma precisou mesmo de muita ajuda. Desta vez, o percurso da super série do Audax foi de 300 quilômetros. Saindo de Passo Fundo, os ciclistas passaram por Tio Hugo e Carazinho e retornaram em direção à estação, Charrua, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, Sertão, até chegar novamente em Passo Fundo. Superação foi a palavra-chave para não desistir. A gente vai ficando sabendo no decorrer do evento que as pessoas estão desistindo por causa de lesão ou cansaço. Aí vai batendo aquele psicológico. Bom, enfim, cara, estamos aí. Essa é a primeira vez que Passo Fundo realiza uma prova noturna do Audax. A universidade organizou uma programação especial com machada e espaço para confraternização. No domingo, a chegada foi de muita festa por quem esperava os participantes da prova. E aqui é um prazer fazer, né, com os amigos e todos os amigos daqui, na verdade. A gente pegou um pouquinho de frio, um pouquinho de chuva aqui na saída, mas depois o tempo limpou. Estava bem tranquilo, bem bom de pedalar. Depois, durante o dia que abriu o sol, daí foi um pouquinho mais difícil. Fomos entre amigos, cultivamos novas amizades, fizemos a nossa atividade física, praticamos e estamos felizes aí com o decorrer e com o final. Mais uma prova, mais um brevet para nós e mais amigos feitos aí. O último participante a completar a prova chegou na UPF no domingo por volta das 5h30 da tarde. A próxima prova da super série do Audax PF-UPF vai ser em abril e os participantes vão percorrer 400 quilômetros. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, um excelente início de semana e até amanhã.